Meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, estamos aqui para aprendermos mais uma vez com a palavra do Senhor. Aqui quem fala é Everton Marlon, um professor de escola dominical e um eterno estudante das Sagradas Escrituras. Iremos iniciar aqui a lição de número 7, onde fala sobre a Bíblia transforma as pessoas. No textuário diz o seguinte, lá no textuário está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A nossa verdade prática diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e anula os conselhos das trevas e nos torna humildes diante de Deus. Então nós iremos iniciar aqui a lição muito boa. A lição primeira diz: a Bíblia é a palavra viva de Deus. Ela está dividida em 3 tópicos. A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é espada penetrante e a palavra de Deus é apta para discernir. Meus irmãos, iremos aprender aqui a lição número 7, onde o título é A Bíblia transforma as pessoas. Então, no primeiro capítulo aqui, onde fala que a Bíblia ela é viva, a palavra viva de Deus, nós vemos que a palavra de Deus ela é viva. A palavra de Deus ela é viva. Por que a palavra de Deus é viva? Porque ela vem de Deus vivo, de um Deus eterno, de um Deus que exala a vida. Então a sua palavra ela é vida para nós, cristãos. Então a palavra de Deus ela é viva porque ela jorra da fonte da água de toda vida. Então a palavra de Deus ela é viva porque jorra da fonte de toda a vida. E o mais interessante, eu notei aqui, que jamais ela seca, glória a Deus. Então a palavra de Deus ela é viva porque jorra da fonte de toda a vida que jamais seca, glória a Deus. E o principal nós vemos que a palavra de Deus ela reflete e mostra o verdadeiro caráter de Deus. Então nós vemos aqui que a palavra, além de ser viva, ela jorra da fonte da água da vida que jamais seca, e ela reflete o caráter de Deus. Ela mostra o caráter para que nós venhamos aprender com o caráter de Deus. Não é isso? Eu escrevi aqui o termo grego, energes. O termo grego energes significa eficaz, no português. Eficaz. E o que é eficaz? Já que a palavra de Deus diz aqui onde nós lemos aqui no textuário que ela é viva. Nós aprendemos por que ela é viva, porque ela vem de Deus, porque ela vem da fonte da água, vem da fonte da vida, e que jamais seca. E ela é eficaz, porque o próprio texto aqui diz que ela é eficaz. Por que é eficaz? O significado de eficaz significa produz com efeito. Então a palavra de Deus ela produz com efeito. Também significa dar bom resultado. Então a palavra, por que é eficaz? Porque traz um efeito glorioso, muda tudo ali e também dá resultado. Então tudo isso aqui porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Não é isso? E nós vemos aqui que a palavra ela vai além ainda. A palavra de 2 gumes. O que é uma espada? Uma espada de 2 gumes. Nós sabemos o que é uma espada, mas de 2 gumes que ela corta dos 2 lados, Então nós vemos aqui que ela, no sentido figurativo, que a palavra de Deus, ela não é a palavra de Deus é um livro, escrito ali, mas no sentido figurativo, numa linguagem figurativa. Então por quê? Porque ela é afiada, isso, e traspassa tudo. Não há nada que a palavra de Deus não possa traspassar, não é isso? Então nós vemos aqui que os que recusam a palavra de Deus passam por julgamento e morte. Nós vemos aqui que na época de Moisés, quando o povo estava ali treinando ali no deserto para chegar à terra prometida, o povo começou a murmurar, o povo começou a negligenciar a palavra e não entraram na terra prometida por falta de fé.
nós temos aqui que Corá juntou alguns revoltosos ali para confrontar a autoridade de Moisés, e a autoridade de Moisés tinha sido dada por Deus, e muitos pereceram ali. Então todos aqueles que se levantam para confrontar, para negligenciar a palavra de Deus, né, para negligenciar a palavra de vida, as boas novas, ele passa por julgamento e morte. Mas nós cristãos, para todos aqueles que se esforçam, todo mundo, aqueles que se esforçam para obedecer, glória a Deus, obedecer, mesmo diante das aflições, das lutas, ele tem descanso em Deus, e no fim, a vida eterna. Então nós vemos aqui que todos aqueles que obedecem terão um descanso, o descanso de Deus, e por fim, a vida eterna. Glória a Deus. O que é que a palavra de Deus diz aqui? A palavra de Deus, no primeiro tópico aqui, fala sobre a Bíblia. Ela é a palavra de Deus, viva de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. Nós já estudamos esses termos aqui, não é isso? A palavra de Deus é penetrante. Nós vemos aqui que ela penetra, né, até a divisão da alma e da medula, não é isso? Nós vemos aqui que é uma linguagem simbólica, figurativa. E nós vemos aqui que a palavra de Deus ela é apta, né? Nós vemos aqui por que ela penetra até a alma e o coração. Porque a palavra de Deus ela é uma peneira, não é isso? Que ela peneira o que está acumulado, não é isso? No nosso coração. Tudo aquilo que está acumulado no coração é como se a palavra de Deus fosse uma peneira que vai peneirando tudo aquilo que está acumulado no nosso coração. E a palavra de Deus, ela examina, né, o que está em oculto. Olha aí, o que está em oculto, o que está no íntimo. E ela atinge o nosso âmago do nosso interior. Ela vai até o mais íntimo, aqueles pensamentos, aqueles segredos obscuros. A palavra de Deus vai até lá, peneira e revela, né, o caráter da pessoa, o nosso caráter, né, o que estamos. Então ela vai até no interior e revela os segredos obscuros, não é isso? Então nós vemos aqui que ela peneira, né, isso. Então nada. Então aqui, para finalizar aqui, da espada que simboliza aqui a palavra de Deus, que ela é uma espada afiada, não há nada que ela não traspasse. Então a palavra de Deus traspassa tudo, vai até o íntimo, até o nosso interior, revela, né, o que está obscuro, o que está oculto, né, porque a palavra de Deus é como se fosse uma peneira, né, e vai peneirando aquilo que está acumulado no nosso coração. Por isso que a palavra de Deus ela é penetrante, ela penetra. Então não há nada que não permita que ela traspassa tudo. Não é isso? Então nós vemos aqui que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, e ela é uma espada de dois gumes porque ela divide, não é isso? Ela divide, ela traspassa, né? Ela vai até o íntimo, até o nosso ego. Até o nosso ego a palavra de Deus revela. No terceiro ponto aqui da lição, fala sobre a palavra de Deus, ela é apta para discernir, não é isso? Então a palavra de Deus, discernir, né? Qual é a tradução de discernir? Discernir também pode ser traduzido como distinguir, diferenciar. Então a palavra de Deus ela discerne, ela distingue, ela diferencia, não é isso? E no grego aqui, não é isso? Discernir, diferencia, né, dos bons pensamentos, dos maus pensamentos, né? Ela distingue, ela vai até o nosso amado, até o nosso ser, até o nosso íntimo. A palavra cardia, né, tá dentro da lição também, ela tem origem no grego, né, que significa coração. Claro que nós sabemos que o pensamento, né, vem do nosso cérebro, né, mas no uso figurativo é como se o nosso interior fosse o nosso coração, né, de onde vêm os bons e maus pensamentos, é uma linguagem figurativa, já que o coração está no nosso interior do nosso corpo. Então a palavra cardia vem do grego, que significa coração, não é isso? Só para vocês terem uma ideia. Vamos ver aqui que numa linguagem figurativa, certo? Numa linguagem figurativa, o coração ele pode ser tanto utilizado no sentido positivo como no sentido negativo. Por exemplo,
no sentido positivo. O coração é de onde vêm as emoções, a razão e a vontade. No sentido positivo, quando a Bíblia diz, né, a lei é escrita no coração, nós sabemos que é impossível escrever alguma coisa no coração. Mas no sentido figurativo, significa que aquela pessoa, ele guardou a palavra de Deus, ele estudou, ele estuda, ele guarda, então por isso que se usa essa expressão. A Escritura escrevia a palavra no teu coração, no meu coração, uma linguagem figurativa. Também nós podemos, quando diz assim, e a palavra de Deus vos purifica de toda má consciência, né? Purifica o vosso coração. Utiliza uma linguagem figurativa. Então, a palavra de Deus, aquele que guarda, é como se tivesse a palavra de Deus escrita no seu coração, no seu íntimo. E com a palavra também diz que o nosso coração ele é purificado através da palavra de Deus, das más consciências, né? E o nosso coração ele é fortalecido pela graça. No sentido, né, negativo, nós podemos ver que diz que o coração ele pode ser endurecido. Vocês lembram ali da passagem de Moisés contra Faraó ali, onde a palavra de Deus diz que o Faraó endureceu o seu coração. Endurecer significa resistir, né? Não deu ouvido. Então usa esse sentido negativo nessa expressão, de endurecer o coração, de não ouvir, né? De um coração mau e infiel. Então essas linguagens figurativas, mas que a palavra de Deus usa essa linguagem, porque tem a ver com o nosso ser. Então, de uma forma geral, para nós entendermos esse primeiro capítulo aqui da lição, diz que nada permanece intocável. Nada permanece intocável que não seja tocável pela palavra de Deus. Então a Escritura, né, nada permanece intocável. A Escritura, não é isso? Revela todos os recessos do corpo, da alma, pensamentos e atitudes. Não é isso? Tudo isso, né, tudo que eu falei aqui, os pensamentos, né, da alma, os recessos do corpo, as nossas atitudes enfrentam o corte afiado da palavra de Deus ou da espada que representa a palavra de Deus. Ou seja, a espada nada resiste, né, ao corte afiado da espada divisória de Deus. A palavra de Deus ela vai até o nosso íntimo, até o nosso ego, né, mais penetrante, a palavra de Deus vai lá. Então nada, vou repetir, nada pode enfrentar o corte afiado da espada divisória de Deus. Então nós vemos aqui que a palavra de Deus ela vai até o nosso íntimo, até o nosso ser, né, até o nosso amado, do mais interior. Vamos ler aqui, né, para nós aprendermos aqui, né, mais com a palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, né, 1 Pedro, capítulo 1, versículo... 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva que permanece para sempre. Então a palavra de Deus ela permanece dentro do nosso ser. Vamos ler lá Deuteronômio, né? Deuteronômio, capítulo 32, versículo 46 e 47, que diz o seguinte: Disse-lhes: aplicai o vosso coração a todas as palavras de que hoje, olha aqui uma linguagem figurativa, né? Usando o coração, aplicai o vosso coração às palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendeis a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não é vã, antes é a nossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra. Então nós vemos aqui que Deus ele prolongará os nossos dias na terra pela obediência à sua palavra. Vamos ler também aqui Isaías, não é isso? Isaías capítulo 55, versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Então nós vemos aqui que a palavra de Deus ela não volta vazia, né? Ela sempre tem o seu alvo, não é isso? Vamos ler aqui Romanos capítulo 10. Romanos
capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Romanos 10, 9 e 10. Diz assim, ó, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então nós vemos aqui que a palavra de Deus, ela é... Olha, eu estou falando aqui, mas estou utilizando aqui a linguagem figurativa, onde fala de coração, não é isso? Mas a linguagem figurativa, porque está dentro, como se fosse o nosso ser, o nosso interior, né? O nosso maior, o que há dentro de nós ali, a palavra de Deus, ela penetra, não é isso? Vamos ler Hebreus, capítulo 3. Hebreus, capítulo 3, versículo 12, não é isso? Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel, não é? Para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então é isso aqui, a primeira parte aqui do capítulo aqui. Vou finalizar aqui e já retornaremos com a parte 2 desse estudo aqui.